Para a direita, Lula é um bandido e que deve ser condenado. Para a esquerda, Lula é um inocente e que deve ser libertado. Se perguntar quem está com a razão, podemos dizer o seguinte: ambos estão com a razão. E o que é essa razão? Quando se fala em direito, como devemos pensar? Uma das coisas que devemos levar em consideração é o seguinte, que no direito, o direito, ele é muito diferente da justiça. Por exemplo, o judiciário, ele pratica o direito. A justiça já está relacionado à ética, já está relacionado a uma coisa muito mais ampla. Podemos dizer, em outras palavras, que o direito nem sempre ele faz justiça, nem sempre. Para falar a verdade, se quisermos aprofundar mais isso, o direito, ele não está preocupado com a justiça, ele está preocupado em justificar aquilo que está defendendo. Porque o direito, na verdade, na prática, ele corresponde à interpretação das leis. Como dizia o sociólogo Max Weber, o direito interpreta as leis. Os magistrados, os juízes interpretam as leis. A partir daí podemos dizer, olha, então a história da neutralidade não acontece, não é isso? Bom, se perguntar, será que o Moro, ele dorme tranquilo, fazendo o que ele fez? Acredito que ele dorme tranquilo porque ele acredita que fez o que devia ser feito. Mas, claro que há de se contestar o posicionamento que o Moro teve durante todo esse processo do ex-presidente Lula até a sua condenação. A primeira coisa que a gente pode destacar é que o Sérgio Moro, ele estava preocupado, as suas ações demonstram que ele estava preocupado em condenar o Lula, ou seja, em usar o direito para condenar o ex-presidente Lula. Essa é uma questão. Agora, baseado nisso, o que é que o Sérgio Moro fez? Ele juntou material para buscar uma comprovação daquilo que ele perseguia. Claro que nesse caso há uma coisa que se chama lawfare, ou seja, quando você persegue o réu, quando você condena sem as provas suficientes e a sua preocupação está na condenação. Então, o Moro, ele cometeu vários erros na condenação do ex-presidente Lula. Não só na condenação, mas em todo o processo. Por exemplo, a prisão coercitiva, ainda no processo ali da Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal, na época, o Teori Zavascki, já demonstrou que aquilo não poderia ser feito, a prisão coercitiva. Mas o Sérgio Moro não foi punido pela Comissão Nacional de Justiça, né, pelo Tribunal de Justiça, ele não foi condenado, ele não foi sequer julgado, até porque na época a ministra Carmen Lúcia, ela foi colocando panos quentes, né? Ou seja, foi escondendo tudo que estava relacionado ao Sérgio Moro, que poderia ser objeto de investigação. Uma delas é esse caso da prisão coercitiva, a outra foi o escândalo das gravações telefônicas com a presidente Dilma Rousseff e que foi liberada por Sérgio Moro para a TV Globo. Então, por aí, o Sérgio Moro já poderia ter sido condenado, ser julgado e condenado. Mas isso não veio ao caso para quem defendia todo o procedimento que o Sérgio Moro estava fazendo, que nesse caso aí, Supremo Tribunal Federal, CNJ, estavam todos afinados nesse sentido aí. Então, o que é interessante saber, o Sérgio Moro cometeu erros, cometeu falhas em todo o processo. Ele condenou Lula antes do tempo, ele condenou Lula sem provas
e não deu margem para que ele pudesse se defender. Se perguntar para ele, ele deixa claro que deixou margem sim. Bom, para que a gente não seja inocente nessa história, o direito não tem a ver com a justiça. Isso é uma coisa clara. É preciso saber isso. O filósofo grego Aristóteles, no seu livro sobre ética, ele vai deixar claro que justiça é uma coisa relativa, correspondendo inclusive aos contextos. Eu já estou interpretando para vocês o que o Aristóteles diz sobre justiça. O que é justiça? Depende quando você junta todos os elementos para poder comprovar alguma coisa. Por isso que, para o Sérgio Moro e todos aqueles que estão aliados ao seu pensamento, o Sérgio Moro fez o que deveria ser feito, que seria a justiça para ele naquele caso. Na verdade, ele usou do direito para condenar Lula. Aí onde está o erro, onde está a questão ética aí. Por mais que se tente, que o ex-presidente Lula tente, junto ao tribunal, a sua liberdade, ele não vai conseguir a sua liberdade com esse tribunal que está aí, com essa conjuntura política que está aí, com todas as instituições aliadas e alinhadas para manter no poder aquele ou qualquer um que esteja alinhado ao seu pensamento de poder. O que significa isso? Os banqueiros, a grande classe econômica, os empresários, o setor financeiro, esse que está defendendo a reforma da Previdência, por exemplo, estão alinhados para manter os seus privilégios e, para isso, não passa nem pela cabeça deles, em nenhum momento da vida, permitir que o Partido dos Trabalhadores ou que a esquerda chegue ao poder, mesmo não mudando a estrutura econômica e social, não mudando o sistema. O que o Lula fez, por exemplo, Lula continuou alimentando o capitalismo, mas abrindo espaço para a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Lula fez políticas que se afastam um pouco do neoliberalismo, né? Se afasta do neoliberalismo porque vai ter uma preocupação não só com os ricos, com a classe alta, vai ter uma preocupação com a classe trabalhadora. Essa é a questão. Mas aí, naquele momento que Lula foi presidente, 2 vezes presidente, elegeu a Dilma, inclusive 2 vezes, até aí, principalmente nos seus primeiros mandatos, nos seus 2 mandatos aí do presidente Lula, até aí os ventos sopravam ao seu favor. Agora é outra história, é outra conjuntura. Portanto, solicitar que o STF liberte Lula, porque houve erros, é preciso muita pressão para que o STF possa fazer isso. E não é uma pressão apenas dos militantes que estão nas ruas. Até porque a população brasileira, os pobres, os miseráveis, eles não vão para a rua defender o presidente Lula. Eles concordam, por exemplo, que o presidente Lula é inocente. Mas eles não vão para a rua defender o presidente Lula. Isso não vai acontecer nunca. Infelizmente, não vai acontecer nunca. Tá? Mesmo com a reforma da Previdência acabando com a vida dos trabalhadores, dificilmente eles vão para as ruas, a não ser quando estiverem já morrendo na miséria mesmo, é que pode acontecer alguma pressão. Essa é a questão. Tá? Mas vamos ao caso. O ex-presidente Lula foi condenado pela Lava Jato, foi condenado por Sérgio Moro, foi condenado pelo Triplex, que não é dele, mas ele foi condenado. Então, o juiz Sérgio Moro, o que ele vai fazer? Ele vai usar de artifícios, de estratégias, para juntar os elementos necessários do ponto de vista jurídico para condenar o ex-presidente Lula. E a primeira tese é porque ele era o presidente, por exemplo, então ele deveria saber como as coisas funcionavam. Então, essa é a questão que eles defendem.
Não estou concordando com isso, tá? É a mesma coisa dizer assim, olha, um pai, ele é responsável por tudo que o filho faz. Indiretamente, sim. Mas ele não controla tudo que os filhos fazem. E do ponto de vista burocrático de um presidente da República, nem tudo ele controla. Tá? Nem tudo. Mas a questão é o seguinte. A direita, ela defende a condenação do Lula e ela tem a sua verdade. Da mesma forma que a esquerda defende a libertação do Lula e tem a sua verdade. Então eu quero dizer para vocês é que a esquerda tem todos os seus direitos de demonstrar que todo o processo da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um processo ridículo, de perseguição. E aí ela precisa mostrar isso. Mas não adianta apenas juridicamente também. Sabe por quê? Porque o Lula foi condenado politicamente. A condenação do Lula é política. A conjuntura favorece ao pensamento da direita. Essa é a questão. Então, havendo uma pressão nacional e internacional de que Lula, de fato, foi condenado injustamente, isso só vai mudar alguma coisa, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, se a conjuntura melhorar. O que significa isso? Se, por exemplo, do ponto de vista econômico, as coisas estiverem desandando, e aí a direita vai também se dividir, os aliados do Bolsonaro vão se dividir também, essa pressão econômica já vai gerar uma situação de instabilidade que vai fazer com que os movimentos sociais avancem, que a população desperte e que internacionalmente haja uma pressão, inclusive do ponto de vista de exigir a libertação do ex-presidente Lula, assim como aconteceu com Nelson Mandela depois de 27 anos que ele era condenado à prisão perpétua. Portanto, podemos dizer, houve um avanço no CNJ, quando diminuiu a pena do ex-presidente Lula. Isso sim, houve um avanço, porque aí já se percebeu que houve erros, mas a questão não é porque os juízes perceberam que houve erro, eles já sabiam que já tinha havido erro na forma do julgamento. A questão é que a conjuntura já não é tão favorável à Lava Jato, até porque o STF, grande parte do STF, por exemplo, está brigando com os procuradores da Lava Jato. Há uma briga interna no judiciário aí entre os procuradores de Curitiba, da Lava Jato, e o Supremo Tribunal Federal. Então a conjuntura, nesse momento, foi favorável até para permitir a entrevista do ex-presidente Lula, que constitucionalmente o Supremo Tribunal Federal não poderia ter impedido a entrevista do Lula desde o período da eleição, mas eles fizeram, não fizeram? Eles utilizaram do poder que tinha e impediram a entrevista do ex-presidente Lula naquele momento, porque sabia que a entrevista do presidente Lula iria mexer com a eleição e poderia fazer com que o Haddad ganhasse a eleição. Certamente iria fazer isso. Então, nesse momento agora, se permitiu a entrevista do Lula aos dois jornais, ao El País e à Folha São Paulo, para quê? Para poder, digamos assim, abrir um espaço, abrir a panela de pressão que já estava muito, muito forte, muita pressão. E só aconteceu isso por causa da briga entre Lava Jato e Supremo Tribunal Federal, ou seja, por causa da conjuntura que nesse momento foi favorável a essa entrevista do presidente Lula, que também não vai ser muita coisa se não houver uma pressão maior a partir dessa entrevista. Se não tiver uma maneira de desenvolver, de difundir essa entrevista, de abrir questionamentos, de abrir debates, que a sociedade possa pressionar. Senão não vai acontecer nada. O judiciário, ele condenou o Lula. E tem os seus elementos.
Do ponto de vista jurídico, inclusive, tem erros de perseguição, inclusive. Só que politicamente ainda está favorável à condenação do Lula, ainda está favorável às elites e à direita que condenou o Lula. Infelizmente, esse é o caso. Por exemplo, o que é que pode mudar? Se avançar o debate, a reflexão, os questionamentos sobre a reforma da Previdência, se as associações, os sindicatos, se a população discutir essa situação aí e pressionar os deputados para que não votem a favor da reforma da Previdência, da forma como está, então isso pode mudar a situação. Isso aí vai depender também do contexto. Então, por quê? Porque o poder é uma relação, ok? Então, justiça é uma coisa, direito é outra. O judiciário, os representantes do judiciário, alinhados com o poder econômico que eles defendem, que eles fazem parte, até o momento estão ganhando a questão. E ainda vai demorar, acredito, um pouco ou muito para mudar essa situação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, também compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Até mais!